seus lugares. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Elizabeth Natália Varenga. Presente. Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Giancarlo de Oliveira Romão. Presente. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Presente. Milton Garcês Gandra. Presente. Reinalma Montalvão. Presente. Presente 10 dos senhores vereadores, presidente. Presente 10 vereadores, há número legal para a abertura da sessão. Eu a declaro aberta. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a vereadora Reinalma Montalvão para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Por determinação da senhora presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Oração da manhã. Salmo 3. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória, vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor. Ele me responde de sua montanha santa. Eu me tinha deitado e adormecido. Levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante dessa multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor, salvai-me. Ó meu Deus, feris no rosto todos os que me perseguem. Quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre vosso povo. Palavra do Senhor. Encontra-se para apreciação a ata da segunda sessão ordinária do ano. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Indicações. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Projetos a serem deliberados, a serem lidos. Passaremos ao material que depende da deliberação do projeto de número 3/2019. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa. Projeto de lei número 3/2019, autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos, dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do município de Caçapava a semana Mundo Unido, Living Base, e da outras providências. As comissões. Registramos a presença do ex-vereador Sebastião Lopes. Foi protocolado nesta casa, em 12 de fevereiro de 2019, às 14 horas, denúncia contra o vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura da denúncia apresentada pelo senhor Sidney Gomes Trindade.
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Caçapava, Sidney Gomes Trindade, brasileiro, divorciado, residente domiciliado na rua Delfim Lourenço da Cunha, número 157, Vitória Vale, Caçapava, CEP 12-283-855, portador do RG número 22-892-400, São Paulo, CPF 071-322-708-77, título de eleitor número 1998-8901-0159, vem respeitosamente, perante a Vossa Excelência, representar contra o senhor Lúcio Mauro Fonseca, brasileiro, vereador, requerendo que a presente seja recebida, processada e que sejam tomadas providências cabíveis ao caso, em especial em virtude de possível, em tese, prática de improbidade administrativa e crime de responsabilidade, abrindo-se o competente procedimento para apuração de sua responsabilidade com as providências cabíveis. Excelência, no ano de 2018, tramitou perante a edilidade municipal um pedido de cassação do senhor prefeito municipal. Na ocasião, então, vendo a necessidade de uma efetiva assistência jurídica, foi solicitado pela comissão processante a atuação da Procuradoria da Câmara Municipal. Referida profissional, quando instada a se manifestar, declinou, afirmando não poder funcionar em processos daquela natureza. Então, visando assim a contratação de profissional autônomo, o representado, que pasmem, também era o denunciante, praticando efetivamente ato cujo fim de proibido em lei, determinou a contratação de um profissional. Desta forma, após regular processo licitatório, foi contratado o escritório do advogado Augusto Vieira da Silva, qualificado nas cópias anexas. O valor da contratação foi de R$ 16.800, mediante a dispensa de licitação. O valor foi efetivamente pago. É o breve relatório do necessário. Item 1. Da possível prática do ato de improbidade administrativa decorrente do ato cujo fim é proibido em lei. Diz o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa que, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, 1. Praticar ato visando o fim proibido em lei regulamento ou diverso naquela previsto na regra de competência. No caso, em primeiro lugar, é necessário consignarmos que ora o representado também era autor da denúncia que ensejou o processo de cassação, fato este que obrigou a se afastar da presidência da Câmara Municipal quando da necessidade de condução da abertura do processo de cassação e também da sua votação. Portanto, tal conduta está em total dissonância com o que dispõe o artigo 5º, inciso 1, do Decreto 201/67. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Tem 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for o vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim resta claro que o denunciado não poderia ter praticado nenhum tipo de ato que fosse referente ao processo de cassação, pois a lei determina o seu afastamento. Entretanto,
visando o ato proibido em lei, proibição da prática dos atos no processo quando o denunciado foi presidente da Câmara Municipal, o denunciado determinou a contratação de assessoria jurídica, assinando até mesmo o contrato, providência que esta caberia ao vice-presidente desta casa, ofendendo assim frontalmente a lei de improbidade administrativa. De igual sorte, prova maior que o denunciado, então denunciante naquele processo, não poderia praticar nenhum tipo de ato no curso do processo de cassação. Foi o fato de que o mesmo se afastou da condução dos trabalhos da mesa, passando ao vice-presidente da casa. Desta forma, resta evidente que o possível prática de improbidade, se aconteceu, foi dolosa, o que acarreta a necessidade da abertura do processo de cassação ao mandato eletivo hoje pertencente ao denunciado. Portanto, é evidente que tal conduta, ao qual se verifica, ofende ao artigo 7º do Decreto 201/67 in verbis. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para praticar atos de corrupção ou de improbidade administrativa. De igual sorte, é importante ainda frisarmos que a contratação em si também está eivada, ao passo de que o denunciado, por estar impedido, assim deveria ter se declarado fato que não o fez. Da possível prática de improbidade administrativa decorrente de ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Referida conduta, em tese, também implica em ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Referido princípio, esculpido no artigo 37 da Constituição da República, norteia a atividade do agente público, traçando normas morais de conduta em que o mesmo deve nortear-se. Artigo 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: e, ao infringir norma legal visando o fim particular, pois ora o denunciado, ora então o denunciante, resta claro que houve a violação do referido princípio, ainda mais tendo o denunciado dado aso à contratação de profissional em processo em que o mesmo deu casa à instauração e lá não podia praticar nenhum ato. É isso que dispõe o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, quando afirma que, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. Portanto, nesse mesmo sentido, é evidente que tal conduta, ao qual se verifica, ofende o artigo 7º do Decreto 201/67 in verbis. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Da possível prática do ato de improbidade administrativa decorrente de contratação irregular que acarretou prejuízo ao erário. Excelência, a Câmara Municipal de Caçapava conta com assessoria jurídica própria, a qual deve ser exercida por sua Procuradoria Jurídica. Nesse sentido, é imperioso ressaltarmos que não existe possibilidade jurídica que ensejasse a contratação de um profissional para o fim de assessorar a comissão processante, mesmo porque referida prestação de serviço não exigia conhecimento específico, distinto do que possui a Procuradora da Câmara. Assim resta evidente que não poderia o denunciado ter efetivado a contratação, ainda mais da forma como se deu, pois a Câmara Municipal possui Procuradoria própria, apta a assessorar as comissões ordinárias e extraordinárias. Desta forma, ao contratar irregularmente o profissional, já existente nos quadros da Câmara Municipal, através da dispensa de licitação, fazendo como que houvesse um prejuízo de R$ 16.800 ao erário, é evidente que o denunciado infringiu a lei de improbidade administrativa, ao passo que causou prejuízo ao erário. Nesse sentido, diz o artigo 10 que, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei, e notadamente. Portanto, nesse mesmo sentido, é evidente que tal conduta, ao que se verifica, ofende o artigo 7º do Decreto 201/67. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, requer-se que Vossa Excelência receba o presente acompanhado dos documentos que instrui, requerendo a regular tramitação do presente até a final decisão, com consequente reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa por parte do denunciado, aplicando-se a cassação do seu mandato eletivo. Termos que pede deferimento, Caçapava, 11 de fevereiro de 2019, Sidney Gomes Trindade, CPF 071-322-708-77. A quórum para o recebimento da denúncia é de maioria de 2/3 dos membros da Câmara, conforme consta no artigo 68 da Lei Orgânica do Município de Caçapava. Será procedida a votação nominal para decisão sobre o recebimento da denúncia. Esclareço aos senhores vereadores que, respondendo sim, estará aceitando a denúncia, respondendo não, estará rejeitando a denúncia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação. Elizabeth Natália Varenga. Não. Glauco Spinelli Januzzi. Não. Jean Carlos de Oliveira Romão. Não. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Não. José Carlos da Silva Ferreira. Não. José Jaime Costa. Não. Marcelo do Prado. Não. Milton Garcês Gandra. Não. Reinaldo Montalvão. Não. Votaram, senhora presidente, 9 senhores vereadores votaram contrário ao recebimento da denúncia. Tendo a denúncia obtido 9 votos favoráveis contra a denúncia, esta denúncia está rejeitada por não atingir o quórum de maioria qualificada. Comunico aos membros. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 1/2019, da ceia do ato 03/2019. Caçapava, 14 de fevereiro de 2019. Ofício número 1/2019. Dos membros da Comissão Especial de Inquérito, a CEI, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na contratação emergencial da empresa Sociedade Caminhos de Damasco, e a utilização indevida dos recursos integrantes do Fundo Municipal de Saúde, Custeio SUS. Excelentíssima senhora Elizabeth Natália Varenga, presidente da Câmara Municipal de Caçapava. Temos a honra em cumprimentá-la na oportunidade que encaminhamos a Vossa Excelência a cópia da primeira ata da reunião da CEI, bem como informá-la que a composição ficou da seguinte forma: presidente, Lúcio Mauro Fonseca; relator, José Jaime Costa; membro, vereador Jorge Jerônimo Teixeira. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Lúcio Mauro Fonseca, presidente; José Jaime Costa, relator; Jorge Jerônimo Teixeira, membro. Requerimentos. Requerimento número 71/2019, autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Requer a informação do excelentíssimo secretário municipal de obras a respeito do recapeamento do asfalto nas ruas da Vila Favorino. Autor, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada, encaminhe-se.
Requerimento número 75/2019. Requer ao senhor prefeito que seja verificado junto às equipes responsáveis sobre as solicitações formuladas por esta vereadora sobre o atendimento aos munícipes do bairro do Sapé 1 quanto à limpeza de duto e colocação de raspadinha nos bairros das ruas do bairro. Autora vereadora Elizabeth Natália Varenga. Requerimento 76/2019. Requer que o senhor prefeito que seja verificado junto às equipes responsáveis sobre as solicitações formuladas por essa vereadora sobre o atendimento aos munícipes do bairro Santa Luzia 1 quanto às melhorias da infraestrutura. Requerimento da vereadora Elizabeth Natália Varenga, preta da Rádio Capital. Requerimento número 77/2019. Requer ao senhor prefeito que seja promovido estudo para a implantação de uma escola para atendimento dos alunos do 6º ao 8º ano no bairro do Pinos Uriguaçu, a fim de atender a população daquela região. Vereadora preta da Rádio Capital. Vereadora preta da Rádio. Requerimento número 78/2019. Requer ao senhor prefeito que seja informado sobre os critérios adotados para eleger aos usuários do transporte escolar municipal, inclusive com a demonstração de passageiros por ônibus, visto a possibilidade de otimização desse serviço. Vereadora preta da Rádio. Requerimento 79/2019. Solicito do senhor prefeito que sejam encaminhados cópias de todos os gastos com iluminação pública, desde o contrato de fornecimento de energia elétrica e faturas de consumo efetivamente pagas com a EDP, até as despesas com a manutenção do ano de 2018. Vereadora preta da Rádio. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento número 80/2019. Requerimentos do vereador José Carlos da Silva Ferreira, vereador Zé Berg. Requer ao senhor Claudinei Giovanelli, secretário de Obras e Serviços Municipais, capina, limpeza e revitalização da praça, localizada na rua José Amaral Gurgel, na Vila Nossa Senhora das Graças. Requerimento 81/2019. Requer informações à Companhia de Saneamento Básico de Sabesp de Caçapava, referente à coleta e tratamento de esgoto. Vereador José Carlos da Silva Ferreira. Vereador Zé Berg. Requerimento 82/2019. Ementa. Requer ao senhor Mário Antônio Ramos Antunes, secretário de Defesa e Mobilidade Urbana de Caçapava, estudo para melhorias nos semáforos instalados nas vias públicas de Caçapava. Vereador José Carlos da Silva Ferreira. Vereador Zé Berg. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento do vereador Jaime Costa. Requerimento 83/2019. Requer a instalação de uma academia ao ar livre no bairro Residencial Panorama. Autor, vereador Jaime Costa. Requerimento 84/2019. Reiteração. Requer que seja realizado estudos para a implantação de guias e sarjetas na rua José Quirino da Costa, Vila Quirino. Autor, vereador Jaime Costa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Jean Carlos de Oliveira Romão. Jean Vaca. Requerimento 85/2019. Requer informações ao ilustríssimo José Queiroz Neto, gerente do Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios de Caçapava, sobre a possibilidade de realização de estudos para a criação de um número de CEP para a rua Luiz Gonzaga, no bairro do Guamirim. Vereador Jean Vaca, vereador do PSD. Requerimento 86/2019. Requer informações do excelentíssimo José Queiroz Neto, gerente do Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios de Caçapava, sobre a possibilidade de mudança do termo condomínio Parque do Museu para residencial Parque do Museu, para que os moradores possam receber suas correspondências normalmente. Vereador Jean Vaca. Requerimento número 87/2019. Requer informações do excelentíssimo prefeito
Fernando Sidney Diniz Borges, sobre a possibilidade das manutenções das ruas do bairro do Tijuco Preto. Vereador Jean Vaca. Requerimento 88/2019. Requer informações do excelentíssimo prefeito Fernando Sidney Diniz Borges sobre a possibilidade da substituição dos parquinhos infantis localizados na Praça da Bandeira. Vereador Jean Vaca. Requerimento 89/2019. Requer informações do excelentíssimo senhor Fernando Sidney Diniz Borges sobre a possibilidade do fechamento do acesso irregular localizado na rua Geraldo Nogueira Citro, bairro da Nova Caçapava. Requerimento do vereador Jean Vaca. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento do vereador Marcelo Prado. Requerimento 90/2019. Requer informações quanto à disponibilização de passe gratuito de transporte coletivo para acompanhantes de crianças com deficiência que fazem tratamento especializado no NAI, Núcleo de Apoio à Inclusão, no período do contraturno escolar. Vereador Marcelo Prado. Requerimento 91/2019. Requer informações quanto às despesas realizadas pelo município de Caçapava a fim de atender o Natal Espetacular, parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, FUSESP. Vereador Marcelo Prado. Requerimento 92/2019. Requer do Executivo informações sobre as aulas ministradas pelos monitores... isso aqui é do vereador Glauco. Desculpa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimento do vereador Glauco Januzzi Spinelli. Requerimento 92/2019. Requer do Executivo informações sobre as aulas ministradas pelos monitores contratados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Vereador Glauco Spinelli Januzzi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Jorge Treinador. Requer informações do Poder Executivo Municipal sobre a divulgação e tramitação interna das vagas oferecidas pelo PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Requer a relação atualizada das áreas institucionais pertencentes ao Poder Executivo Municipal. Autor, vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Requerimento número 74/2019. Requer o número atualizado de pacientes acamados em tratamento nas residências do município de Caçapava. Ô, secretário, um minutinho. Denise, se consta na ata. Ok? Quero que se consta na ata o dizer desse cidadão. Ok? Denise. Constado em ata, continuaremos. Requerimento do vereador Jorge. 74/2019. Requer o número atualizado de pacientes acamados em tratamento nas residências do município de Caçapava. Autor, vereador Jorge Treinador, PSC. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 93/2019. Requer ao setor competente dessa administração a possibilidade de realizar manutenção para escoamento e drenagem da água no túnel subterrâneo, túnel do Perinho, que passa sobre a linha Ferra, na Avenida Coronel Alcântara, Rua Regente Feijó. Autora, vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 94/2019. Requer do setor competente dessa administração a capina e limpeza em toda a extensão do Ribeirão, que passa por dentro da Vila Favorino. A autora, vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento 95/2019. Requer que determine ao setor competente dessa administração que providencie com urgência a recuperação da Rua Francisco José de Assis,
na entrada da Vila Favorino. Autora, a vereadora Reinalma Montalvão. Requerimento número 96/2019. Requer ao chefe do Poder Executivo informações sobre a existência de uma comissão de sindicância com relação à contratação da OS Caminho de Damasco e apuração das possíveis irregularidades. Vereadora Reinalma Montalvão, requerimento. Requerimento número 97/2019. Requer ao chefe do Poder Executivo que solicite providências ao setor competente dessa administração sobre o muro de arrimo construído pelo loteamento Alto da Borda, nos fundos da residência, a rua Comendador José Calil, número 38, Borda da Mata. Requerimento, autoria da vereadora Reinalma Montalvão. Fica franqueada a palavra à autora da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrado o expediente. Passaremos neste momento à ordem do dia. Solicita ao primeiro secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para verificação de quórum. Elizabeth Natália Varenga. Presente. Glauco Spinelli Januzzi. Presente. Jean Carlos Oliveira Romão. Presente. Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo Prado. Presente. Milton Gandra. Presente. Reinalma Montalvão. Presente. Presente 10 senhores vereadores. Presentes 10 vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Não havendo material constante na pauta, eu declaro encerrada. Assuntos de interesse público. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para tratar de assuntos de interesse público. Dá a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Lúcio. Senhora presidente, boa tarde, vereadores, público presente. Senhora presidente, vim aqui comentar essa votação dessa comissão processante que foi pedida nessa casa. O ato de improbidade, em primeiro lugar, que o ato de improbidade administrativa não é julgado nessa casa, senhora presidente, né? Então nós já estamos votando um ato que nem é de competência dessa casa, em primeiro lugar. Então a gente vê que isso é político, isso tem interesses políticos, isso tem, sabe, tem um conjunto de pessoas que em vez de estar trabalhando para a cidade, em vez de realmente estar preocupado, alguns secretários que em vez de estar focado na administração da cidade, está articulando, está criando peças que não existem. Senhora secretária, esse ato, ele ainda vai ser julgado pelo Tribunal de Contas. Esse ato desse presidente. Ele ainda vai passar pelo Tribunal de Contas. E se for apontado pelo Tribunal de Contas alguma irregularidade da parte desse presidente, aí sim, nós vamos ver os procedimentos a ser tomados. Mas ainda tem muito tempo. O ato, essa casa... O ano passado, o ano de 2017, ela fez uma devolução de R$1.359.000 para a Prefeitura Municipal. E o ano passado foi R$1.580.000. Essa devolução. Essa casa ajudou sim. Essa casa, como eu não poderia ter destinado esse dinheiro para comprar remédio, para saúde, porque não é de competência de nós vereadores. A obrigação nossa é trabalhar de forma que nós trabalhamos, correta, de forma econômica, e fazer a devolução para que esse dinheiro fosse bem empregado. Na onde foi empregado esse dinheiro? No Perinho?
no panorama, na comunicação. Não vou voltar a falar de pesquisa, de monitoramento Facebook, não vou dar detalhes, vou falar os atos que vem acontecendo nessa cidade, e daí a gente vem perder tempo com uma denúncia aonde vem lá o nome do cidadão, dá vontade do presidente de fazer o cumprimento naquele nome, de fazer o cumprimento do ato de quem está denunciando. Mas não estou aqui para isso também, sabe? Cada um conhece as pessoas do nosso município, cada um sabe o interesse público, e as pessoas elas vão se juntando. Tem certas coisas que elas se juntam sem que ninguém faça nada. A própria atitude, a própria índole da pessoa faz que algumas pessoas se juntem. E acontece o que aconteceu nessa casa hoje. Entendeu? É o direito de todos a denúncia. É o direito dessa casa a votar, como foi feito. Entendeu? Só que não dá para a gente perder assim esse tempo tão importante, que a gente tem que fiscalizar sim os atos do prefeito. Quando fiscaliza o ato do prefeito, é perseguição. Quando a gente fiscaliza o ato do prefeito, é perseguição. Então, eu não sei, essa casa, ela tem tomado atitudes, a providência foi tomada, contratei o advogado, a senhora sabe muito bem que foi um pedido da comissão processante, dentro da minha competência, eu entendi que a senhora estava certa, que a comissão processante estava certa, precisava mesmo de um auxílio jurídico, e não é qualquer advogado, não é assim, eu vou contratar um advogado para a comissão processante. Não é, do presidente. Para você se contratar, você tem que seguir o decreto 201, que diz que ele tem que ter notória especialização no decreto 201. Não é assim, olha, não é igual o advogado que o prefeito contratou, veio aqui, contou um monte de história que acabou saindo daqui com uma condenação das 5 denúncias, 3 denúncias comprovadas, mas essa casa decidiu que não era o momento de afastar o prefeito. E acabou, foi uma decisão dessa casa, e nós vamos continuar decidindo dessa forma. A decisão do nosso colegiado vai ser sempre respeitada. Entendeu, senhor presidente? Então, os atos da presidência, minha, do passado, da senhora, quando sair dessa cadeira, vai ser julgado pelo Tribunal de Contas. É ele que vai dizer se os nossos atos, e nós ainda vamos ter o direito de defesa. Ainda, mesmo ele apontando, nós vamos ter o direito de defesa. Então, senhora presidente, estou tranquilo nos meus atos, fiz sim, porque o que foi gasto com a comissão é para que deixasse de ser gasto pelo ralo que estava saindo no nosso município. Funcionou sim, porque senão a creche do Pino estaria fechada até hoje, quando eu coloquei na denúncia abandono de prédio público. Se não tivesse denunciado, a creche estaria fechada ainda. Entendeu? Talvez o diretor que estava na comunicação no passado, talvez estaria no cargo ainda, e assim que acabou o processo, foi exonerado. Como algumas outras pessoas foram exoneradas. Então, eu acho que funcionou sim. O dinheiro estava indo pelo ralo sim. Os 45 mil que foi gasto numa pesquisa de popularidade é muito mais do que os 16 mil que foi feita uma investigação de 4 mil páginas. Então, senhora presidente, a consciência está limpa, saio daqui de cabeça em pé, dentro da minha competência eu cumpri, e vou ser julgado pelo Tribunal de Contas, e independente do julgamento, vou ter os meus direitos de me explicar, e cada um entende o que é importante ou não para a cidade. Por isso que é um colegiado, e por isso que é uma população de 100 mil pessoas. Cada um tem seu pensamento. O meu era foi aquilo que eu fiz, e estou com a cabeça consciente, livre de qualquer peso, senhor presidente. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Peço ao vice-presidente que assuma para que eu possa fazer uso da palavra.
Assuma a presidência. Com a palavra, a vereadora Elizabeth. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente. Senhor presidente, eu faço questão de vir a essa tribuna porque a comissão, eu, o vereador Glauco e a vereadora Reinalma, nós trabalhamos intensamente, com muita seriedade, no primeiro pedido que ocorreu nesta casa para apurar as impossíveis irregularidades contra o Executivo. Pois é, senhor presidente, mediante todo o procedimento, sim, a comissão, ela necessitou de um jurídico para poder analisar melhor os fatos. Porém, senhor presidente, eu quero parabenizá-lo pela atitude tomada naquele momento, porque realmente foi hábil. Não, tenho certeza que foi necessário e não foi um desperdício, porque através do advogado que pôde orientar a comissão, nós tivemos a oportunidade de averiguar outras possíveis irregularidades. Pois é, senhor presidente, o relatório foi feito, nós aqui da casa tivemos a oportunidade, daquele momento, caçar o senhor prefeito, porque foi constatado várias irregularidades, inclusive o senhor foi o autor da denúncia, na qual nós solicitamos que encaminhasse para a Procuradoria, para o Ministério Público. E assim foi feito, senhor presidente. Mas tudo isso por quê? Porque a comissão, ela obteve um respaldo jurídico. E só lembrando, senhor presidente, ainda mais, que nós, vereadores, nós temos a precauções de tomar alguma decisão, e para isso tem a procuradora jurídica da casa, na qual o senhor mesmo solicitou a ela um parecer da contratação. E ela disse, no parecer dela, que ela não poderia exercer a função devido já à função que ela exerce na casa e que a contratação não haveria o porquê não ocorrer. Não exatamente essas palavras, mas foi esse o relatório. Então, senhor presidente, eu acredito que nesta denúncia, conforme o senhor mesmo disse aqui, vai ser encaminhada para o Tribunal de Contas. Já foi encaminhada para o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas ele vai atestar ou não. Então, acho que cabe ao Tribunal de Contas ver se realmente houve alguma irregularidade ou não. E conforme o senhor disse também, isso pode acontecer comigo, com outros que já passaram por aqui e por aqueles que virão. Quando a gente assume uma cadeira, a gente está exposto a tudo. Então, a gente já assume com aquela responsabilidade, com aquele compromisso de saber que futuramente a gente pode, sim, receber algum processo. Mas não porque a gente quer receber processo, não. Acho que ninguém quer, nenhum vereador quer, nenhum presidente quer. A gente procura tomar as nossas decisões baseadas em pareceres jurídicos. O senhor fez isso, eu fiz, e os demais também já fizeram. Então, senhor presidente, quero aqui deixar a minha palavra à pessoa do senhor, porque esta comissão realmente trabalhou muito e, infelizmente, na época, não houve a cassação do senhor prefeito. São essas minhas considerações. Estando presente o vereador, solicito que reassuma a presidência. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão.